Fala aí, meu povo lindo da internet! Seja bem-vindo ao podcast Sem Filtro! Fala aí, meu povo lindo da internet, bando de fofoqueiros do meu coração, seja muito bem-vindo ao podcast Sem Filtro! Desde já, vai deixando o seu like e, por favorzinho, como diz a minha filha Valentina, se inscreva nesse canal. Obrigado, são mais de 13 mil inscritos em tão pouco tempo. Eu estou muito feliz porque nós estamos monetizando, então isso é uma felicidade maior. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Você sabe que aqui nós vamos de A a Z, né, cara? E o conteúdo aqui é sempre de primeira. Você estava ansioso, vocês me seguem nas redes sociais, eu sei que vocês estavam ansiosos. Aliás, todos vocês estavam ansiosos por esse episódio, né? Porque eu tenho de frente para mim aqui um cara que é um cristão, um pastor, que ganhou notoriedade aí nos últimos 2 anos, vamos dizer assim, mais excessivamente, porque o cara gosta de falar, velho. O cara é brabo. O cara é brabo de verdade. Passou perto dele, ele tá ali criticando e falando as verdades que estão no coração dele. Por isso, às vezes, ele é muito mal compreendido. Por isso que ele está sentado de frente para mim aqui. Para contar, cara, como é que faz para ser tão notado assim? Senhoras e senhores, façam muito barulho para esse cara, meu amigo, o pastor Anderson Silva. Ê, meu irmão! Você tá bem, velho? Eu tô ótimo. Quando eu falei criticar, você sabe que Sim. Quando a gente procura lá no ChatGPT, por exemplo, pastor Anderson Silva, a primeira pergunta que tem é: por que o pastor gosta de criticar tanto os outros ministérios? E aí você responderia o quê? Eu sou bíblico nessa questão, né? Então, a maneira pela qual a gente vive igreja hoje, ela é nossa, mas ela não é de Jesus. Então, hoje nós vivemos igreja a partir da institucionalização da religião. É assim que o Estado nos compreende. Mas a Bíblia não respeita a nossa forma de fazer igreja. Então, ela se torna instituição de Constantino para cá. Então, hoje, o que é uma igreja? Uma instituição, CNPJ, estatuto, presidente, vice-presidente, corpo diretório. Uma empresa. Mas a Bíblia diz que a igreja é um corpo místico. Ela tem liderança, mas ela é orgânica. No primeiro século, se você perguntasse para alguém lá onde era a igreja, ninguém responderia. Mas se você perguntasse quem era a igreja, eles responderiam. Então, no primeiro século, a igreja é uma mentalidade e um estilo de vida. No primeiro século? No primeiro século. Então, ela vai passando pelo tempo e hoje não é um problema ela ser instituição. Mas qual é a responsabilidade de um verdadeiro pastor? Liderar seu povo que foi dado, sua instituição, Bola de Neve, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, ok. Lagoinha. Em teoria, eu sou pastor dessa placa. Mas, de fato e de verdade, eu sou pastor de todo o povo de Deus. Se eu sou pastor assembleano, eu sou pastor do presbiteriano. Obviamente que eu não vou me meter em questões jurídicas como instituição. Mas no aspecto doutrinário, moral, espiritual, todo pastor tem autoridade de falar com o corpo de Cristo. Por exemplo, coisa que a gente não percebe, carta aos Romanos, é a cidade. Então, o apóstolo que escreve uma epístola no Novo Testamento está contando que a cópia ou a carta original passe por toda a célula, por toda a eclesia. Então, tem congregações, tem célula nos lares. Então, essa carta vai ter que rodar em toda a igreja. Então, ele está falando com a cidade ou ele está falando com o país. Então, um pastor maduro, ele entende, eu sou pastor de uma nação. Se entendêssemos isso, a gente estava avançado muito. Mas o que acontece hoje? Não é do meu problema. Não é meu problema. Não é meu ministério. Não é meu ministério. E não tem isso. Quando a gente estiver diante de Jesus para prestar contas, ele vai dizer: eu te dei uma cidade, eu te dei um país. Por mais que você tenha seu grupo, sua denominação, não é isso que a Bíblia contempla. Assim, vamos comparar a igreja com Israel. Se cada um ficasse assim: não, eu sou da tribo de tal, eu não tenho nada a ver com as outras 11 tribos. Não, é um povo só, é um bloco só. Então, o meu problema é seu problema. O problema da Bola de Neve é meu problema. O problema da presbiteriana é meu problema. Mas isso não foi separado nas 12 tribos que você acabou de citar, por exemplo? Judá, Rubens, a gente não teve essa separação lá atrás? Separado em funções, igual a tribo de Levi.
Mas qual é o cabeça? Por exemplo, Paulo vai falar que Jesus é o cabeça de um único corpo. Então, cada um de nós tem uma função diferente. Então, eu tenho uma função diferente. Você falou que eu sou incompreendido. Mas por quê? É uma função diferente. Tipo, é um corpo. Então, por exemplo, estava falando esses dias. 9 pastores fazem de uma maneira diferente do Anderson. Se é um corpo, é absurdo pensar que Deus pode me levantar para fazer diferente, porque ele vai me levantar para fazer igual. Faz sentido. Às vezes incompreendido, mas faz sentido. Mas assim, a palavra profética às vezes só é compreendida depois que o profeta morre. Então, a gente tem que ser maduro para entender que uma mensagem, às vezes incisiva, não tem quórum imediato. Leva tempo. Uhum. É que você está fazendo o oposto, né? Você está vindo na contramão. Porque cada um está dentro da sua casa, cada um está dentro do seu ministério, cuidando de fato do seu ministério. Quando alguém como você se levanta e começa a apontar, por exemplo, os problemas de outros ministérios, aí que eu falei, entra a incompreensão. Você acha que você é incompreendido por isso ou não? Por esse seu jeito de pensar? Eu acho que houve uma grande confusão. Porque, por exemplo, eu não me meto com ministério nenhum. Então, por exemplo, a minha postura, volta e meia, eu cito uma heresia, uma herege, cito nomes porque Paulo deu nomes. Então, Alexandre Himeneu está distorcendo a palavra, destruindo lares inteiros, é necessário fazê-los calar. Então, eu não estou fazendo nada diferente que os apóstolos não fizeram. Então, por exemplo, eu não me meto com o modo operandi de nenhum ministério. Qual foi a confusão? Eu tenho um projeto que apoia vítima sexual no ambiente religioso. E houve uma confusão de que, se há um pedófilo que eu vou dar apoio jurídico a uma vítima e confrontar esse lobo, eu descobri o que impede a igreja evangélica de ser clara e eficaz nesse combate, que é o quê? Imoralidade pastoral. Há um grande percentual de imoralidade pastoral. Pastor no 3º, 4º casamento, pastor com amante, pastor com caso extraconjugal. E eu não sou vigilante da santidade de ninguém, não é essa a questão. Certo. Eu fiz uma live chamada Pastores Inglórios para pontuar isso. Não me procure, cada igreja tem seu presbitério. Então eu vou deixar claro, dei nome aos bois, se resolvam. Eu defendo vítima. Eu defendo uma mulher, uma criança, um jovem que foi vítima de um crime. Silas Malafaia diz que tem 200 mil pastores. Então, se eu ficar preocupado quem transa, quem não transa, quem trai, quem não trai, não é minha função e eu vou enlouquecer. Então, qual foi a confusão? A dureza com a qual, inicialmente, eu enfrentei a situação misturou tudo, porque tem a falsa doutrina, o falso mestre, o herege, o abusador e o pastor imoral. Na confusão e no tom da minha voz, com a minha aparência, misturou tudo. Então, um cara que já tem um bloqueio para me ouvir, ele misturou tudo. É o cara que persegue a igreja, né? Não quero nem ouvir. Então, assim, só quando o cara chega perto ou alguém intercede por mim, dizendo, não, cara, você compreendeu errado, ele não está se metendo com a doutrina de ninguém. Ele entrou numa rota de colisão, aumentou o tom de voz por causa desse problema aqui. Porque, por exemplo, como eu concluí isso? Hoje é muito mais ameno essa questão. Eu pergunto simplesmente assim: se você é o marido da esposa que o pastor cometeu um adultério, ou se você é o pai do filho que foi abusado por um pastor, eu sou um pastor polêmico se eu defendê-los? Claro que não. Então, assim, é minha responsabilidade me fazer compreender, mas também é responsabilidade da igreja ser honesta com o objeto da minha polêmica. Porque, por exemplo, é duro meu ministério, mas se você perguntar para mim, você se acha polêmico? Não, eu só estou querendo discutir assuntos que não foram discutidos. Que popularmente é uma polêmica, mas, por exemplo, polêmica é eu levantar um problema e não resolvê-lo. Então, eu não sou esse cara. Se eu resolver um problema... É um confronto que gera um conflito. Mas eu vou zerar ele. Tipo assim, eu não vou levantar o problema... Por exemplo, se você tiver uma questão a confrontar, eu não vou confrontar você para te destruir, para te fazer mal. Eu vou te confrontar para saber se você é um cara cínico, aí eu vou para cima de você. Ou você é um cara fraco. Errei num dia mal. Mas eu vou pegar o problema e vou teologicamente ensinar como zerar. Zerou. Então, qual é o problema?
O pessoal não quer zerar, o pessoal quer fazer o seguinte, é igual falsos conservadores, todo dia fala mal da esquerda. Quando a gente descobre um problema de um conservador, o conservador não quer resolver. O conservador de esquerda é aquele que fala mal da esquerda e à noite está assistindo novela da Globo. É esse cara. Esse cara não entra, não desce. É esse o problema. Mas, Anderson, sabe o que não fica claro para mim? É que, por exemplo, você é formado em teologia. Sou. Você é pastor há quanto tempo já? 15 anos. 15 anos. Deve comer Bíblia, deve saber de trás para frente aqui. Eu sou convertido há 4 anos. De verdade. O Kiko é meu amigo há quase 20 anos, me conheceu e sabe como é que funciona, cara. Houve, de fato, eu queimei, de fato, as minhas carroças, entendeu, cara? Matei meus bois e não olhei para trás, fui embora. Você tendo essa abertura que você tem, porque você é um cara bem conhecido e muito respeitado também. Não seria mais fácil para você não expor o problema nas redes sociais ou abertamente em culto? Não é mais fácil você chamar a pessoa no particular e corrigir no particular? Porque você não acha que você expõe a pessoa e nem todo mundo entende como pessoa, entende como ministério. Fala, o Anderson está atacando o ministério tal. Nunca é a pessoa. Porque a pessoa, ela se diminui atrás do ministério, você entendeu? Sim. Então, por exemplo, você tem um pastor X que tem um ministério gigantesco. Quando você fala dessa pessoa, todo mundo entende que não é a pessoa que você está atacando, é o ministério. Não seria mais correto, talvez, você falar, ô, mano, chega aí, o que está acontecendo, velho? Você não viu que você fez tal coisa, não sei o quê? Por que essa exposição? Eu não sei se eu... Não me entenda mal, tá? Eu tô perguntando aqui. Eu te entendi. A questão é o seguinte, na minha maneira de interpretar, eu citei aqui, fraqueza e cinismo. A maioria dos pastores são cínicos. Por quê? Há um lucro. O lobby gospel gera lucro. Então, por exemplo, para mim, tese minha, só 10% de pastor é salvo. 90% vai para o inferno. Porque é uma raça do mal, trama o mal, evita a verdade porque quer dinheiro, evita a verdade porque quer lucro. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei tudo isso, a minha agenda itinerante produzia para mim R$150 mil por mês. Vender livro, ter oferta, palestra. Assim, o constrangimento do Espírito Santo. Eu até arrepio só de lembrar disso. Anderson, você não vai ser um homem bom e um homem íntegro se confrontar esse problema e lucrar com o sistema. Então, a única maneira de você provar para mim que você é um homem de Deus é: você vai peitar o problema? Levar o meu povo à santificação? Vou. Não lucre com isso. E eu desisti, irmão. Eu estou voltando a servir o corpo agora. Mas eu fiquei, desde 2017, 2018, eu saí de uma itinerância, irmão. Não é são. Nenhum homem sem consciência desiste. Eu passei fome até quase 20 anos da minha vida, eu sou nordestino. Como que eu vou desistir de 150 mil por mês? Lícito, que eu não estou roubando ninguém. O trabalhador é digno do seu salário. Mas o que me protege, que a pouco a gente pode falar dos projetos sociais, o que eu levantei em nome de Jesus, eu usei em nome de Jesus. Então, por exemplo, a única coisa que um pastor malandro ama, irmão, é a reputação dele. Por que você expõe? Porque eu tiro dele o maior patrimônio dele. Então, assim, se ele for um homem bom, ele vai recuar. Se ele for um homem mau, ele vai tramar. Por exemplo, tem um pastor que é deputado federal. Ele é mau, irmão. Eu prego no mundo inteiro, irmão. Já peguei em mais de 30 países. Em todo país que eu vou, tem histórias desse homem. Assim, pastor, deputado federal? É mau, irmão. Vê o nome aí. Se você não quiser falar, a gente fala. Procura o nome no... O cara é mau. Mau. Sabe? Do tipo assim, ele não vai parar. Se a pessoa não para, um cara obstinado, um cara cínico. Uma coisa é você lidar com fraco. Então você aborda fracos, obviamente, porque o pessoal só está vendo minha guerra pública. Mas, por exemplo, em Goiânia, eu fiz um evento numa igreja, uma maçonaria, o pastor, 300 homens lá. Aí daqui a pouco vem o escândalo que o mesmo pastor que me levou estava transando com 2 irmãs da igreja, uma ministra de louvor. Olha que treta. Eu olhei no olho desse cara. Eu olhei no olho desse homem. Eu olhei no olho desse homem e percebi que ele era um homem bom. Ele é um homem de Deus. E o cara falhou. Então, baseado no testemunho que eu tenho, que não é um cara cínico, é um cara fraco, o que eu faço? Pego o meu carro, vou até a cidade, sentei com o pastor que substituiu ele, que foi o irmão,
isso manda um recado para a igreja. Olha, se o pastor Anderson é radical e tá com o nosso pastor não é mau, ele só teve um momento de fraqueza. Aí não sai ninguém da igreja, a igreja ameniza os danos. O marido quer matar o pastor, irmão. Postou arma no grupo, do tipo assim, ó, eu vou varar ele de bala, ele mexeu com o cara errado. Então, o que o pessoal não vê na minha abordagem? O dano que o pecado do pastor causa. O pessoal vê o pastor. Ah, não expõe. Por exemplo, semana passada, não sei se chegou até você, um pai, a 30 minutos de Brasília, matou os 2 filhos esfaqueados e queimou ele no carro. Sabe por quê? Não. Porque pegou a esposa em flagrante com o pastor dele. Aí eu pergunto, nunca mais me chamem de radical, porque é esse tipo de situação. Então a pessoa olha pro pastor. Anderson, não expõe o pastor. Mas eu tô dizendo, ele é cínico, então eu tenho que esmagar ele por causa desse dano aqui. Tem vítimas. Do tipo assim, ó, 2 crianças, cara, sabe, morreram. Então, por exemplo, pra eu dar uma base bíblica, não que me justifique, mas eu sou um homem de Deus, então eu tô indo pra uma análise muito mais bíblica, de médio e longo prazo, que santifica a igreja, traz credibilidade. Por incrível que pareça, você pode dizer, a exposição não prejudica a igreja? Porque a sociedade critica o quê? Nossa hipocrisia. O tempo todo. Isso aconteceu na política. Por que também o conservadorismo falhou? Porque parte da sociedade tá frustrada com esse discurso que o cara defende a família tradicional e tem amante. Perfeito. Ok? Então, por exemplo, o que Deus falou o profeta falou para Davi, rei Davi, mediante o pecado dele? Qual foi a sentença? Ele está perdoado, ele é amado, ele é um homem de Deus, mas o profeta disse o quê? O que você fez escondido, eu vou fazer em plena luz do dia para todo Israel ver. Então, para um homem de Deus, o menor dos seus problemas é a sua reputação, irmão. Esse pastor deputado que eu falei, o cara é tão ruim, mano, que um dia eu peguei Eu peguei uma live. Feliciano? Deixa eu concluir aqui. Eu peguei uma live do cara, irmão. 30 mil, 50 mil pessoas numa live. O cara pegou o texto lá dos pequeninos. Aquele que escandalizar um dos meus pequeninos, é necessário amarrar uma pedra no pescoço e pular nas profundezas do mar. O cara diz que o escândalo não é um pastor errado. O escândalo é informar que o pastor é errado. Olha só. Isso é maldade, irmão. Isso é cinismo. Não, total, isso é cinismo, sabe? Então, assim, eu não quero nem entrar no mérito de quem é, irmão. Não, mas bem, assim. a gente já sabe quem é o Feliciano, mas tudo bem. A questão é que, mano, é tudo muito novo pra mim, cara, porque eu preciso falar uma coisa, mano. Eu preciso fazer aqui um agradecimento. Eu sou do Bola de Neve, mano. Pode crer. E é uma igreja que me apresentou Jesus, velho. Glória a Deus. E eu tenho um corpo pastoral lá, velho, que assim, eu não crio expectativa pra não ser decepcionado. Então a gente tem um vínculo de amizade, sacou qual que é a parada? Porque como amigo você pode se decepcionar como amigo, você entende? Eu acho que tem essa parada de você criar santidade, colocar a cara no pedestal e de repente essa pessoa te decepciona de alguma forma. Ou não te dá a atenção que você tá esperando e tudo mais. Mas, cara, acho que a igreja Bola de Neve de Guarulhos, eu vou falar de Guarulhos porque é lá que eu congrego, é uma cidade muito feliz com a igreja que tem, cara. Porque, mano, e você tá convidado aí lá. Amém. Aliás, tem muita gente de Guarulhos nos assistindo agora, porque eu recebi muitas mensagens, mano, que você ia vir aqui, todo mundo, mano, não acredito que ele vai lá. Porque você tem cara de Bola de Neve, né, mano? Barbudão, tatuadão, uma aparelho nos dentes. Garotão, skatista, jiu-jiteiro. Você tem tudo pra ser um Bola de Neve, mano. E o Marcinho, mano, é meu irmão, meu pastor, mano. Eu tenho o maior respeito do mundo por ele, assim. Novão, mano. 44 anos também, molecote, sabe? Surfa e joga videogame, troca ideia, mas é um cara de Deus, mano. É um cara de Deus. Ele é a pastora Frances, mano, que é a esposa dele. E o Marcião, que é o outro pastor da igreja. E tem a Mara, e tem... Cara, eu vou falar o nome aqui. O que você tá falando é longe do meu mundo. É longe do meu mundo. Esse mundo de ego, de você precisar mostrar que você é o pastor, de você... Eu não sei o que é viver isso, você entendeu, cara? Mas é isso, assim, ó. Deixa eu pegar essa sua fala. Eu já tive essa conversa com um amigo meu. Cara, a minha igreja me protegeu do que você
viu. Então, por exemplo, eu estou falando de um sistema religioso. Você está falando de um lar espiritual, de uma igreja local. Nossa, duas perfeito. coisas diferentes, irmão. Duas coisas diferentes. Assim, ó, a verdadeira igreja está aqui. É o lar espiritual. Eu não estou falando dessa experiência. Eu tô nessa de baixo, né? Eu estou falando no sistema religioso que mente pro verdadeiro lar. Qual a minha indignação como pastor? Vocês não vão ferrar minha mãe, irmão. A igreja é minha mãe. Então, assim, ó, homens como esse, cara, tem pastor maligno, cara. Tem pastor mau, cara. Por exemplo, eu tenho assim, ó, eu vou te dar só um feedback. Eu tenho 4 horas, velho, para me proteger do atendimento que eu fiz a uma das amantes desse pastor deputado. Mano, a mulher querendo, assim, ó, se matar, meu brother. Fui pregar nos Estados Unidos, aí eu vi do pastor, ó, pregou aqui, primeiro dia, levei pro hotel. Quando fui levar a oferta para ele no hotel, que eu abro a porta, a secretária da igreja dentro do quarto. Assim, ó, isso não é fraqueza, é isso que a gente tem que entender. Assim, ó, a Bíblia inteira mostra o seguinte, cara, que homens quebrados que clamam a cruz são restaurados, os canalhas são esfregados na brita, irmão. O cristianismo é uma religião de homens. Nós somos guardiões da igreja, cara. Então, por exemplo, você tem um lar espiritual, irmão. Tenho. Se vagabundarem lá, você, seu pastor, os homens vão levantar, irmão, para fazer o quê? Proteger a pureza da igreja. Então, assim, ó, trabalho e clamo e oro para que os irmãos interpretem o que eu estou fazendo. Pastores são guardiões da verdade, da santidade, da pureza. Sabe? E a pior coisa é um falsário vestir a roupa sagrada de um pastor, irmão, para mentir, fraudar, subtrair. Porque imagina, irmão, o cara tá pregando numa igreja, pregando pra nossa família. Sim. Aí acaba a pregação, o cara vai lá, pega uma mulher e leva pro hotel, irmão. Assim, ó, não podemos aceitar que isso é normal. Obviamente, tipo assim, ó, mas você errou algumas coisas? Irmão, eu sei que eu dei tiro de sniper num monte de vagabundo. Se pegou de raspão inocente, desculpa, foi mal. Mas eu abati o vagabundo, entendeu? É isso que importa. Você não acha, mas, cara, eu gosto muito dessa sua fala. Eu atirei de sniper em vagabundo, porque vagabundo também tá na igreja, né, cara? E não quer ser cuidado, ele já acha que já tá restaurado. Não houve um erro de processo aí no meio disso tudo? Por exemplo, a gente estava conversando em off aqui quando eu fui questionado sobre a igreja. Mas a igreja rouba o dízimo. Tem igreja que tem o não precisa disso. Tem igreja que o pastor pega a mulher da igreja e é casado. Cara, você não acha que isso é um erro de caráter da pessoa e o problema está em quem colocou essa pessoa lá? Porque, por exemplo, tá? Vou falar do Bola de Neve de novo aqui. Tem pessoas lá na nossa igreja que tem 15 anos de ministério, cara. E tá longe de ser um pastor. Uhum. Mas tá lá. Mas quando isso inflama o coração da pessoa, eu quero ser pastor, eu tô aqui há 10 anos, eu tô aqui há tantos anos e não virei um pastor ainda, ele se coloca na condição de pastor. Sendo que ser pastor é um chamado, cara. Não é assim, você virou pastor. Deus tem um chamado pra você, cara. Alguém te colocou nessa posição, porque alguém te ungiu. Uhum. Assim eu acho, né? Na minha igreja é assim. Alguém te ungiu, alguém esperou o tempo certo, o Espírito Santo revelou pra aquela pessoa, falou, o Anderson tá na hora dele pastorear. Opa, beleza. Você pode ter 2 anos de igreja, 3, 4, é o tempo de Deus. Uhum. Quando essa pessoa é colocada sem passar esse processo, a gente fala muito de processo lá, sem passar por esse processo, cara, ela não vai cair no pecado. Por exemplo, o cara tá lá, o pastor tá lá, nunca administrou a casa dele. Nunca administrou os recursos dele, tem um nome sujo pra caramba. Aí começa a vir os dízimos e ofertas. Aí o cara já, dinheiro. O cara nunca foi fiel no casamento dele, mas agora tá fazendo aconselhamento pastoral com a menina da igreja, com o casal, com a mulher que tá debilitada porque o marido não toca mais nela. A mulher tá 40 dias sem transar com a esposa. Aí vai lá se aconselhar com o pastor toda fragilizada, em estado de vulnerabilidade. Aí vem esse pastor mau caráter e creu. Você não acha que o erro tá em quem promove esse pastor, cara? Cara, tem de tudo. É interessante sua perspectiva, porque ela pode ser metade da equação, mas há todo tipo de perfil. Há o cara imaturo, que foi colocado no ministério, mas tem um cara maduro mesmo. Igual, por exemplo, esse cara que eu citei. Não é um cara imaturo. Então, por exemplo, qual que é o problema? Que o homem de Deus precisa prever que
poder e autoridade é algo afrodisíaco nos ouvintes. A farda, a autoridade, a gerência, a liderança, a unção, o dom, poder. Porque, por exemplo, é o tripé da queda, irmão. Poder, dinheiro e mulher. Para um líder. Então, por exemplo, a gente tem que ter... E para mulher? Exemplo, seria o contrário, uma pastora seria o homem? Nesse tripé? é tipo assim... É o sexo. Coloca. É essa vulnerabilidade do tipo assim, ela vai atrás do quê? De proteção. Mulher quer o quê? Segurança. Perfeito. Então, se o marido é emasculado, fraco, ela vai atrás do quê? De um alfa. Um alfa gentil, entendeu? Alfa, é isso. Então, assim, há de tudo. Tipo assim, não é exato a questão. O que deveria ser exato, eu resumo tudo a uma frase de Charles Spurgeon, um pastor batista de 200 anos atrás. Se um pastor cair em moralidade sexual, para ele ser restaurado ao ministério, seu arrependimento precisa ser tão gritante quanto o seu pecado. Nós tivemos nos Estados Unidos, né? Porque, por exemplo, vou usar, maçonaria, a gente tem 40 códigos de conduta, inspirado nos 4 códigos de conduta de Billy Graham. O pacto modesto que ele fez com os companheiros de ministério. E durou mais de 50 anos esse código. Um deles é o que nos inspira mais. Nunca fique sozinho com a mulher que não é a sua. Então, por exemplo, eu não toco em mulher, ensino todos os que caminham comigo não tocar em mulher. Pastor, faz uma foto comigo? Vou. Braço cruzado, mão no bolso. Então, do tipo assim, ó, se eu tiver decidido antes da decisão, bem provavelmente eu incorra menos em tentação. Então, por exemplo, eu já decidi não trair minha esposa. Então, quando eu ver a configuração da sedução... de Jezabel... eu já consigo prever e sair. Então, é isso onde que o pastor cai. Ele se deixa ser influenciado pelo resultado. Por exemplo, um cara não tinha fama fora do ministério, agora tem fama. O cara não tinha dinheiro antes do ministério, agora tem. O cara não tinha um carro bom antes do ministério, o cara tem plano de saúde, o cara, sabe? O cara agora tem poder, agora a igreja considera ele um pai. Então, se ele não tiver um código de tipo assim, ó, não sou nada... por exemplo, o Billy Graham colocou um cara na equipe dele, sabe pra quê, irmão? Pra quê? Você curtiu o Descende quando ficou sabendo? Fiquei. Então, por exemplo, a gente teve que juntar todos nós para lotar o estádio. Certo. O Billy Graham lotava sozinho. Sozinho. Então, por exemplo, acabava uma pregação, o obreiro levantava, vinha atrás dele e começava a falar versículos da sua pequenez. Você não é nada. Do pó você veio, ao pó voltará. Tudo é sobre Cristo e tal. Então, assim, ó, o líder tem que ser intencional. Se ele não for, a gente vai ser seduzido. Aí eu não julgo. Porque, por exemplo, se a gente ceder, a gente vai ser pior que eles. Então eu não estou fazendo um juízo de valor. Eu só quero que a igreja seja séria no que é séria. E você está retratando Jesus também, quando foi tentado no deserto, né? Satanás aparece para ele ali e fala, olha o mundo aí, ó. Se dobra a mim. E normalmente, se você trazer para os retratos de hoje, o que você está falando é justamente isso. As pessoas se dobram às tentações desse mundo. É isso. Eu vejo cada absurdo, cara. Mas eu preciso fazer uma pausa porque eu não falei até agora. Eu tenho um presente para te dar e a gente... Cara, eu tô com um roteiro aqui que você não tem noção. Se você achou que até agora eu peguei pesado, é que você não tá entendendo o que tem aqui. Gente do céu, ninguém para me falar aí que já passou 20 minutos, eu não falei da Black School, velho. Eu falei para você que eu trabalho na Black School também, né? E a Black School é uma mãe que patrocina a gente aqui. Aliás, obrigado, Black School e Marcelo Bella. E você treina, mano? Você cuida da sua saúde? Treino demais. É demais? Mas não tô falando de tiro, eu tô falando de musculação. Musculação. Vou te dar os produtinhos da Black School, então, mano. Olha o que eu tenho pra você aqui, meu parceiro. Essa sacola é muito grande, ela toma conta da nossa... Olha assim, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, eu fazer assim. Mano, um Super Whey Protein pra você. Eu vou falar dele, tá? Uma coqueteleira pra você tomar no voo agora, voltando pra Brasília. Um pré-treino. Pré-treino, eu vou te dar um toque aqui nesse pré-treino aí, cara. Você já é acelerado. Toma um pré-treino só pra dormir, porque ele talvez vai te acalmar. Essa camiseta, ó, outro dia eu não sei quem que eu entrevistei aqui, que eu fui abrir a camiseta e falei, inclusive você tá abrindo o meu presente. Eu posso abrir essa camiseta? Com todo respeito aqui, cara? Beleza. Porque essa camiseta, brother, é a camiseta mais caveira preta que existe. E eu vou te explicar a história dela, tá? Top. A Black School, cara, ela foi criada nos Estados Unidos em 2014 por um cara chamado Marcelo Bella, que ele é lá da sede, ele é cristão também, ele é lá da sede do Bola de Neve, na Rua Crélia, lá Tacurrina.
E ele era presidente da Probiótica no Brasil. E quando ele vendeu a Probiótica, eles venderam a Probiótica, né, ele e o Carlos Negrão, ele assinou aquele contrato de que não pode abrir no competition, né? Que não pode abrir durante 2 anos uma empresa para competir com ele mesmo. Ele foi para os Estados Unidos e criou. A ideia da caveira, a ideia da vitória sobre a morte, cara. Porque ele, como cristão, ele lembrava do Gólgota, lembra? Sim. Onde Jesus foi crucificado e depois ali perto ele ressuscitou. Então ele colocou a caveira como vitória sobre a morte. Que Malucão, né, mano? Tira uns bagulho da cabeça assim, que é isso. Então, é isso, cara. Tá explicado aqui o porquê da caveira. Tá bom? O Whey Protein, você sabe que proteína é vida. A minha filha sofreu um acidente há 20 dias atrás, cara. Ela teve queimadura de 2º grau e queimou as 2 pernas. E a médica, cara, receitou proteína pra ela. Ô, louco. Eu trabalho no mercado de nutrição esportiva. Eu falei, mas doutora, por que a proteína? Já sei por que a proteína, porque a proteína é a reconstrução celular da pele, é muito bom para criança. Tem que tomar proteína, porque a proteína ajuda na reconstrução de pele, no cabelo. Eu falei, meu Deus, parabéns, eu estou trabalhando na Black School, minha filha vai tomar proteína. E tá lá, se recuperando, tomando whey protein. Tá, tô te dando, cara, um dos melhores whey proteins do mundo. Tá? No Brasil não tem nada e melhor do que isso. E olha o sabor, ó. Bate o dilate. Não tem mais essas paradas de old school, morango, chocolate e baunilha. Agora a gente virou Nutella, porque a gente toma bate o gelatio. Você tá... Kiko, pega aqui pra mim, por favor. Aliás, deixa eu fazer aqui, ó. Todos esses produtos que o Anderson ganhou agora, você encontra no site da Black School. Não só esse, mas outros também, tá bom? Já tá aqui embaixo, ó. www.blackschooleuSei.com.br. Coloca meu nomezinho lá pra você ganhar 10% de desconto, tá bom? Rodolfo Marins. Compra pra fortalecer a firma. É isso. Mano, você pega aqui pra mim, por favor. Top. E ó, acabou. Você manda pra Rodolfão, manda os produtos pra mim. Demorou. Mano. Vamos colocar o menino pra treinar. Tem cara de mal ali, o sertanejo, cantor sertanejo, aquele ali ou não? Ele é. Ele é bom no Muay Thai, cara. Ele é bom no Muay Thai? É isso aí. Sou jiu-jiteiro, mano. Já que você tiver vir em São Paulo de novo, vamos fazer. Você na sua e eu na minha. Vamos fazer uma... Eu quero um cafezinho se tiver por aí. O Kiko vai providenciar um café. Enquanto isso, eu vou falar do Instituto Forte, que é um instituto maravilhoso, velho. Onde a gente ali, em Guarulhos, tem um projeto chamado Instituto Forte, que é sensacional, que é mantido pelo Bola de Neve também, né? E o que a gente faz? Ressocialização de moradores de rua. Uau. É sensacional, cara. Você pega ali, né? Tem todo um critério para entrar e eles passam cerca de 9 meses a 1 ano se recuperando ali, cara. É incrível o trabalho. Todo o trabalho é feito por voluntários. Inclusive, eu sou um dos voluntários lá, levando um devocional e ajudando a pintar a parede, ajudando a recolher recursos. É incrível. Eu vou deixar o meu amigo, Marcinho, falar desse projeto incrível, desse trabalho maravilhoso com o Instituto Forte. Vai daí, Marcinho. Oi, eu sou o pastor Márcio do Bola de Neve de Guarulhos e hoje eu quero te apresentar o Instituto Forte, que está completando 7 anos. São vários projetos, mas em especial o Família Acolhedora, que acolhe em lares de famílias crianças em processo de adoção, e o Reciclando Vidas, que acolhe integralmente pessoas em condição de rua, dando uma chance delas serem ressocializadas. O Instituto Forte precisa de 1000 amigos e a gente quer te chamar para fazer parte desse projeto. Com apenas R$15 por mês, você pode se tornar um amigo forte e ajudar a transformar o futuro dessas pessoas. Vem ser nosso amigo. É isso aí, ó. E você pode fazer a sua parte, tá? O Instituto Forte, lógico que precisa de recursos financeiros, né? Mas isso também não é tudo. Porque sabe essa camiseta velha que você tem na sua casa, cara? Velha, entre aspas, aquela que você não usa mais. Não aquela rasgada. Cara, sabe quando a gente vai doar alguma coisa? Você doa alguma coisa rasgada pra alguém? Não. Tem como, né, cara? É o princípio da cordialidade. Você tem que dar alguma coisa que você não usa mais, não uma coisa velha. Então pega esse tênis que você não usa, esse moletom que você não tá usando, esse cobertor aí que tá juntando poeira, agora que nós estamos no inverno, quase no inverno. Já estamos no inverno? Não sei. Não sei. A gente tá no outono, tá caindo tudo, tá no outono, mas já tá fazendo frio, porque São Paulo faz 4 estações num dia, não sei lá em Brasília, aqui 4 estações num dia. Faz aí, ó, entra nesse QR Code que a gente colocou agora do Instituto Forte, aliás, pode estar na sua tela.
Faça a sua parte, tá bom? Essas pessoas precisam da sua ajuda. Deixa Deus tocar no seu coração aí. Amém? Vamos lá? Bora. A gente estava falando em off aqui sobre o avivamento, né? E é uma das minhas pautas aqui. Como que você encara essa parada do avivamento? Como que é a sua cabeça, assim? Sua cabeça pensa um pouco diferente da turminha que tá indo aqui. Sim. Você acha que as pessoas não entenderam ainda o que é o avivamento, cara? Não, assim, eu respeito, né? Então o pessoal me acha polêmico, cara, mas eu sou um cara do reino, do corpo, amo a igreja. O oposto da guerra é a indiferença. Então quem Não ama... é a paz? Não, quem ama faz guerra. Opa, peraí. Vamos lá, que você me deu um nó aqui. Precisa começar um raciocínio. Seu raciocínio é mais rápido que o meu. Calma aí, vamos devagar. O oposto da guerra não é a paz, é a indiferença. Ok, e depois você falou? Você falou uma coisa mais bonita aí também. Você falou? Foi. O que eu falei? O oposto da guerra é a indiferença. Que quem ama Faz guerra. Quem ama faz guerra. Quem ama faz guerra. Por exemplo, Hitler está vivo, Segunda Guerra está em curso, tem gente sendo morta aqui em São Paulo e a gente está no podcast. O que seria cristão? Orar? Ou orar e dizer, Senhor, sou eu que vou botar uma bala na testa dele? Eis-me aqui. O oposto do amor é a indiferença. E o amor vai agir. As pessoas, quando pensam no inferno, pensam em desamor. Como um Deus de amor vai lançar pessoas no inferno? O inferno é um ato de amor, de Deus protegendo todo aquele que decidiu ser seu filho. Mano, arrepiou e deu um nó ao mesmo tempo. deu um nó ao mesmo tempo. Porque é uma perspectiva totalmente nova pra mim. Aí vamos voltar ao avivamento. Eu respeito a inocência da igreja. Eu respeito aqueles que acham que avivamento é o orar em línguas, é o dom espiritual, é o arrepio, é o louvor, é aquela sensação toda das conferências. O terceiro céu. Mas o verdadeiro avivamento, ele promove transformação de consciência. Tudo isso é lícito. Porém, no fim, pergunto para você, Deus inaugurou a existência humana com um templo ou com uma família? Com a família. Opa. Então, o fim da nossa teologia é devolver para Deus o que se perdeu. O que se perdeu? A família. Então, a igreja existe para promover esse Éden. Devolver-nos ao Éden. Então, o que é um verdadeiro avivamento? O café da manhã em família no domingo. Perfeito. Não é a gente pulando no evento, faz parte. Mas qual é o fim? Nossa, que culto maravilhoso, nossa, que sensacional. Mas eu tenho que sair um marido melhor. Eu tenho que pagar minhas dívidas. É isso. Então, por exemplo, avivamento no país de Gales. Não teve muita cura. O que teve muito no avivamento? 1904 a 1906 em Gales. Houve prazer congregacional. Dava 6 horas, as pessoas saíam do trabalho e iam para a igreja. E ficavam horas congregadas 1904 adorando. A 1906. No país de Gales. País de Gales. Ok. As pessoas ficavam 5, 6 horas congregadas adorando ao Senhor. E o segundo... Tomadas. Segunda característica desse avivamento, bares fechados. Terceira característica desse avivamento, mulheres andando mais elegantes. Último aspecto desse avivamento, dívidas pagas. Então, olha o processo. A gente foi impactado por amor ao Senhor. Então, se a gente está impactado, o que a gente quer? Irmãos. Perfeito. Queremos congregar e louvar ao Senhor. Segundo aspecto, bar fechado. Ou seja, o vazio da alma foi preenchido. Não preciso mais de alegrias periféricas. Ok. Terceiro ponto, mulheres elegantes. Por quê? O dinheiro do bar voltou para casa. Último aspecto. Senhor, eu te amo. Amém, Anderson. Que bom que você me ama, mas você está promovendo um mau testemunho e você deve um cara há 10 anos. Você está tirando dele a oportunidade dele se converter. Então, se você me ama, vá lá e fecha essa brecha. É isso. Aí traz para o Brasil hoje. Ainda é infantil, assim como o conservadorismo, falando de política, é prematuro no Brasil. A gente só conhece o conservadorismo na roupa do bolsonarismo. O avivamento ainda é infantil no Brasil. Ainda está no estágio do animamento. O que é o animamento? Essa alegria de uma novidade. Mas, por exemplo, na política, você tem Marx, né, cara?
que fez tudo isso. Já não é de hoje. Você já tem uma esquerda madura, ok? Direita não. E no avivamento? Nós somos... Não, é isso. Nós Somos não temos. infantis, mas qual é a nossa responsabilidade? Mas qual é o outro parâmetro que nós teríamos? É um pensamento novo. Não é um pensamento novo? Sim, mas aqui eu tô falando de responsabilidade. Qual é a responsabilidade dos líderes? Nos conduzir a uma maturidade prática. Do tipo assim, ó, é muito bom, porém, olha pra cá. Porém, olha como seu casamento tá. Você tá chapando no poder no culto e seu casamento tá acabando. Meu Deus, cara, é isso. O cara tá pulando, falando em línguas e sai da igreja, tá devendo pro cara lá que ele não tá pagando, mas tá comendo um McDonald's todo final de semana. É isso. É isso, cara. Essa é a real. A alegria Essa é a faz real. parte. Quer viver naquela... cara, o Marcinho falou uma coisa no culto pra mim que é muito importante. É difícil você... Não, difícil não é pregar, difícil é você viver o que se prega. Pronto. E isso fez toda a diferença, porque nós, como cristãos, cara, a gente tem que falar, cara, é isso. Então vai lá, mano, você acerta com o seu irmão. É isso. Ah, eu vou subir pra pregar aqui agora. Cara, mas você vai subir com o seu casamento todo ferrado, mano. Ai. Com você vivendo às custas dos outros, com você, sabe, com aluguel atrasado. Você vai pregar? Você tem certeza que você quer pregar? Você tem certeza mesmo que você quer falar em meu nome? Porque, teoricamente, entre aspas aqui, quem tá pregando é o espelho daquilo que se deve fazer, não é isso? Deixa eu mandar essa aqui, ó. A gente foi pro Descende, lotamos o estádio, tiramos o tênis e falamos pro Senhor. Senhor nos envia. O que Deus fez? Permitiu um vírus que devolveu a gente para casa. Aí aumentou mais de 70% nos lares evangélicos divórcio e violência doméstica. Então Deus está dizendo para nós em outras palavras. Quer que eu te envie como missionário para a África? Quero. Deixa eu treinar você no campo missionário mais hostil e difícil que você vai enfrentar, seu lar. Deixa a sua experiência familiar te enviar para as nações. Mas o que está acontecendo? Pessoas querem ministério para fugir de famílias que não funcionam. E é o contrário. Minha família funciona tão bem que eu vou ser um presente para as nações. Então a gente tem o avivamento a ser buscado, mas hoje ainda é infantil, é animamento. E não é pecado. A gente só tem que conduzir os irmãos, entendeu? O que foi, Márcio? Você falou um bagulho que é verdade, cara. As pessoas estão dentro dos ministérios porque não quer estar Não quer voltar para casa. Quer voltar para casa, cara. Porque, por exemplo, culto todo dia, sei lá. Não sobra tempo nem da gente viver a visão que a igreja ensina, irmão. Se a gente só culto. Por isso, assim, ó, por que a bancada evangélica é quase inútil no nosso país? Porque o cara já entra como evangélico inútil. A nossa mentalidade é de culto, não é de vida. Então, por exemplo, a igreja foi discipulada a amar bem a Deus no culto, mas ela não está sendo discipulada para amar a Deus fora do culto, trabalhar para a glória de Deus, ser um jornalista, ser um estadista, ser um empresário, ser um atleta. Por exemplo, olha a disfunção nos jogadores de futebol evangélico. Vamos lá. O cara faz o gol, levanta a mão, dá o gol para Jesus e a vida para Satanás. Porque ele não sabe. Às vezes não é uma falta de caráter, é o espelhamento do tipo assim, ó, ninguém me ensinou a fazer o gol para Jesus e a vida também para Jesus. Então, por que os nossos irmãos atletas estão caindo, assim como os pastores também estão caindo? Falta liderança. A emoção do espiritual é bom. Agora vamos para a transformação moral. Mas e a renúncia? Entra onde nisso? Porque tudo que você está falando para mim entra só numa equação final. Tudo isso igual a renúncia. Mas a culpa é nossa, dos pastores, irmão. A gente dos pastores. Sim. Vamos lá, eu transitei no meio do futebol, tá? Eu tentei, né, ser um jogador profissional, apesar de ter me profissionalizado, não segui carreira, mas eu joguei em alguns times por aí. E na área da segurança, eu atuei mais com futebol porque eu tive contato diretamente com grandes nomes. Neymar, Ronaldo, Edmilson. Edmilson, cara, vamos falar do Edmilson. O Edmilson, pentacampeão, é um cara que é convertido desde os 16 anos de idade dele. O comportamento dele dentro da seleção brasileira, dentro dos times, já era diferenciado. Ele não se corrompeu. Tendo em vista, vamos falar do Neymar, por exemplo, que toda vez que faz um gol, tá lá a faixinha pra Jesus e tal.
Só que, cara, tá na balada, tá o tempo todo nisso, A não sei o vida quê. bagunçada. Eu posso falar pra ele que ele não foi ensinado nisso? Não, não posso, porque o David Lovato vai lá orar por ele. O David Lovato tá lá, faz 3 palavrinhas, o Neymar chora e daqui a pouco tá fazendo as mesmas coisas. David Leonardo, você fala. David Leonardo, desculpa. David Lovato. Quem é David Lovato? Esse Demi Lovato. Demi Lovato, como eu disse. É a cantora. Irmã cantora. David Leonardo. Aí você tá lá e vai lá e tudo mais. É legal ele levar a palavra, mas cadê o confronto? Porque se fala pro Marcinho, por exemplo, ir lá falar, vai lá pegar pro Neymar, ele arrebenta o Neymar. Não, agora, vamos lá. É isso que eu tô falando. A culpa é dos Entendeu? pastores, porque hoje nós vivemos um tempo no sistema religioso que a mensagem é terapêutica. Tinha a teologia da prosperidade, agora tem a teologia coach, a teologia do bem-estar. Então, por exemplo, qual a possibilidade do Neymar ir num culto e o pastor mandar uma marretada nele? Nenhuma. No meu tem. Entende? Entendo. Então, assim, é mínimo os pastores profetas. Que vai dizer, seja bem-vindo, porém, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Se a Francis pegar ele, assim, então, ó, ainda, sei meu lá, Deus. Isso. O David Leonardo, eu uso esse exemplo. E dei esse exemplo esses dias. David Leonardo é uma pregação para fazer nascer. Por isso todo mundo ama ele. Ele é o maior influencer digital evangélico do mundo. Porque é evangelista. Evangelista não tem doutrina. Ele quer botar o cara dentro da casa do Senhor. Quem faz amadurecer? Seu pastor, eu, um Silas. Aí vai cobrar o que é fundamental. Então, somos pregadores que faz amadurecer. E a gente não é pregador que faz nascer. Então, assim, para um cara entrar no reino com a minha marretada, não entra. O cara vai dizer, Deus me livre. Mas ele vai entrar com a lágrima do Dave, vem cá. Aí, Pega por no exemplo, colo. se o Dave mandar o recado que todo pastor tem que ser como ele, matou o Neymar. Porque o Neymar nunca vai achar que eu sou um pastor. Porque ele vai achar que todo pastor tem que... Querido, amado. E não é isso. Assim, ó, se o Dave colocar pra dentro, todo mundo tem que entender que o pastor, o pai, o discipulador, vai puxar o Neymar pelo colarinho e dizer, não, irmão. Tipo assim, ó, porque se ele for na nossa igreja, o que a gente vai querer, irmão? Renúncia, Não. A gente vai querer, a maioria dos pastores, foto e uma possível oferta. Aí a gente cala a voz profética. Falou É igual tudo. com o presidente. A irmão. voz profética. É igual com o presidente. Cadê os pastores da selfie com ele? Inflando o ego dele. O tempo Tipo todo. assim, ele usando o quórum da igreja, os pastores usando a fama dele para crescer em autoridade, e agora o país órfão de líderes. Porque nem políticos levam o povo conservador ao lugar, nem os pastores levam moralmente a nação a algum Concordo. lugar, entendeu? Concordo. Vou falar duas coisas. Quero fechar o negócio do Neymar, que é um menino gente boa pra caramba, mas que falta renúncia. E talvez não renúncia porque o mundo que ele vive, talvez ele não precise renunciar na cabeça dele. Aliás, na cabeça na cabeça de muitos artistas que são milionários, por que eu preciso de Deus aqui? Quando eu estiver ruim, que eu estiver numa lesão, eu vou chamar alguém aqui pra orar por mim, que nessa hora eles abrem pra qualquer crença, né, cara? Vai o pai de santo, vai o católico, vai o bandista, vai todo mundo. Quem me curar, leva, né? Quem me curar, leva. Você entendeu? Na hora da dor. Agora, tá na Nice, mano, é jato, é esqui, é Ferrari, tô nem aí, você entendeu? Mas é um menino bom, mas ainda falta renúncia. Fechar esse mundo do negócio, acho que tudo pra mim tem a ver com renúncia. Você renunciou a 150 mil reais por mês pra um cara que passou fome, nordestino. Loucura, você tava maluco, tomado pelo Espírito Santo. Quem é que tira essa experiência de você? Ninguém, mas você tem que fazer o quê? Renunciar. Renuncia, mano. Renuncia quem você é. Renuncia esses prazeres, velho. Porque é assim que eu sou ensinado, é assim que eu e minha família servem a Jesus, mano. É isso aí. Renúncia. É isso aí. Tô na Jovem Pan hoje, mas eu não sou da Jovem Pan, eu sou de Jesus. É isso aí. Tô na Black School hoje, mas eu não sou da Black School. Eu sou de Jesus. Tô no Sem Filtro. Eu não sou do Sem Filtro. Eu sou de Jesus, meu irmão. Vou renunciar tudo. Ele me conhece. A vida que eu tinha, meu amigo. Conversando com um amigo meu, ele falou pra mim assim, Rodolfo, você é doido? Eu falei, por quê? Ele falou, cara, você tá aí, mano. Tipo, eu trabalhava com um DJ muito famoso chamado Vintage Culture, que é um DJ hypado, mano. Aí minha esposa me ligou um dia, tava na metade do mês. Ela falou assim, você já viu quanto tem na sua conta? Eu falei, não. Ela falou, esse mês não precisa trabalhar mais, já tem 25 mil na sua conta. Eu
Falei, mano, tá, mas tipo, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí eu falei para um amigo meu, Luciano, eu falei, Luciano, quero sair dessa vida, mano. Quero sair. Sair. Quem é que sai? Ganhando 30, 40 pau por mês. Eu saí, mano. Tipo, tchau. Queimei minhas carroças, sacou? Renúncia. Tudo tem a ver com renúncia. E você falou de política. Eu vou entrar num termo aqui que é muito delicado pra mim, tá? Porque eu também tenho o meu jeito de pensar. E isso causa algumas polêmicas. Por exemplo, eu não sou a favor do Jair Bolsonaro ir nas igrejas evangélicas e ficar pedindo voto. Eu não sou a favor de promotor de justiça subir lá no púlpito, porque púlpito, meu irmão, é um lugar sagrado. A pessoa, para dar um testemunho na igreja, ela entra numa fila. Mano, eu queria dar meu testemunho na igreja. Tá, você é de qual célula? Tal. Você é de que lugar? Tal. Ela entra numa fila. Tem que ser batizada, teoricamente, tá? Tô falando num contexto geral, tá? Eu nem sei como acontece na minha igreja, porque eu não tenho esse interesse. Mas trazendo para o mundo do Jair Bolsonaro. Um cara que se diz... Eu sou de direita, tá? Deixo claro aqui. Votei nele, inclusive. Mas eu não acho legal isso. Porque ele é um cara católico, que vai na igreja evangélica e que sai pedindo voto e a igreja abraça. É o Jair Bolsonaro. Cara, calma. Cadê a doutrina da igreja que tem que vir em primeiro lugar? Por que ele tá indo lá? Outro dia foi um promotor público, cara, que se candidatou numa igreja evangélica. O cara nem evangélico nem cristão o cara é. E o cara tava lá. Eu falei, não, eu não tô vendo essas bizarrices da igreja. Não entra na minha cabeça. Como que você pensa em relação a isso? Um pouquinho de perseguição não vai fazer mal à igreja. Então, um dos motivos do conservadorismo ter perdido foi a idolatria da igreja a Bolsonaro. E eu falo como conservador e bolsonarista. Ok. Mas o Espírito Santo tem me cobrado muito para que eu não mande a mensagem errada para conservadores e para a sociedade. Bolsonarismo não é cristianismo. Conservadorismo não é cristianismo. Então, conservadores não podem se sentir confortáveis ao lado de homens de Deus. Nós somos parceiros numa guerra cultural, não somos irmãos. Parceiros. Parceiros. É necessário arrependimento e novo nascimento. Idolatramos. Eu vou falar de maneira genérica. A marcha para Jesus é de Jesus. Se a gente fizer um evento político e gritar mito, é tudo dele. No evento político, damos tudo àquele que a gente acha que pode representar a nação, os nossos valores. Ok. Mas a marcha de Jesus é para Jesus. Então tem igrejas que estão em culto, se o Bolsonaro entrar para o culto a Jesus e começa a gritar mito. Então Jesus não divide a glória dele com ninguém. Então você está dizendo que soberanamente Deus permitiu o que aconteceu? Sim. Mas se teve corrupção nas eleições, pode haver essa possibilidade? Não sei. Mas, por exemplo, se Deus é soberano, Romanos 1, 27, 28 e 29 diz que Deus pode abandonar intelectualmente alguém. Então, se foi tudo lícito com as eleições, Deus botou a mão soberana. Se não foi, Deus botou a mão soberana abandonando alguém para que esse homem se levante em impiedade e toque na licitude do processo eleitoral. Perfeito. De uma maneira ou de outra, Deus é soberano. E permite, a Bíblia diz que os cabelos estão contados, irmão. Você não tem, nem eu, né? Mas assim, você tem essa barba aí. Quando eu escovo a barba e caio, eu lembro da palavra. Tá contado. Ele sabe quantos fios eu tenho na barba. Ele sabe quantos fios de cabelo alguém tem. Então, quem pode ir contra o conselho do Senhor? Tudo está acontecendo porque ele permite. Então, por exemplo, Deus está mandando uma mensagem para Bolsonaro, está mandando uma mensagem para a sociedade, está mandando uma mensagem para a igreja. E do jeito que está, um pouco de perseguição. Porque, por exemplo, se o conservadorismo tivesse ganho, o nível da arrogância que a gente estava lidando, que era um outro problema. Então... ia trazer um outro problema, né? Ia revelar um outro problema, né? Eu não queria que estivesse assim. Eu vou continuar apoiando o projeto conservador. Bolsonaro, para mim, não há outro nesse momento histórico que represente mais os meus valores. Porém, eu sou um homem de Deus, antes de ser conservador, de direita, patriota e por aí vai, ok? E a minha esperança não é ele. A minha esperança é Jesus. Então, nele eu tenho um representante e um colega. Mas eu não posso deixar ele confortável. Porque, por exemplo... Tudo começa no fato de que, se o primeiro pastor só citasse a presença do presidente e dissesse ninguém sobe no altar da igreja, só pastores e ministros de louvor. Vamos orar pelo presidente, ele lá embaixo.
mas não foi essa a mensagem. Então ele se sente confortável num ambiente de fé. Aí eu pergunto, ele é incomodado a se render totalmente à cruz de Cristo? Seus filhos? Os conservadores? Então, sabe? É do tipo assim, há erros fundamentais nos conservadores que o cristianismo precisa confrontar. Então, se a gente deixar esses aliados numa zona de conforto, a gente cria débito com Jesus. Ei, por que você deixou os caras numa zona de conforto? Por que você confronta só os problemas da esquerda e não cobra os problemas da direita? Então, por exemplo, né? Aqui eu encerro. Estava lá na minha bio. Discípulo de Jesus, patriota, conservador. O Espírito Santo falou, tire, é suficiente ser meu discípulo. Se perguntarem para você se politicamente você é conservador, diga que sim. Porém, se você está mandando esse recado, você feriu até a evangelização. Você está dizendo que conservadores são cristãos, esquerdistas são do diabo. Você feriu o princípio do ID. Pegar tempo fora de tempo. Então, assim, você é conservador, porém você é um homem de Deus. Então você confronta os problemas dos conservadores tudo pra mesma... e evangeliza os progressistas. Saquei, total. Mas você acha certo ou errado o Bolsonaro? Errado. Então você... te acompanho no raciocínio. Faz todo a igreja sentido. É para Jesus, irmão. A igreja não é para político. Faça um evento à parte. A igreja quer apresentar a proposta de um político, faça uma reunião não litúrgica. Culto é para Jesus. É culto o nome, não é palestra. Exatamente. Não é simpósio. Cara, é isso que eu aprendo. Por isso que eu sou feliz onde eu tô, porque eu aprendo justamente sobre isso. A Bola e o pensamento. pensa isso. Não sei o Bola, no geral. Guarulhos, Pensa sobre isso. o comando do pastor Marcinho e da pastora Francis, é exatamente assim. Top. Tem, nós temos muito contato lá com o prefeito da cidade, que é o Gucci, né? Eles têm, né? Eu não tenho, mas nunca foi um culto. Sobe o Gucci e faz palestra. Não, cara. Fantástico. É assim, e o Gucci, o prefeito, sabe também o lugar dele, você entendeu? Respeita, e isso é legal. Só que o que eu vi na campanha do Bolsonaro foi totalmente diferente, pelo Brasil afora. Ele indo no culto, pastor falando, e todo mundo gritando mito, você entendeu? E depois ele vindo a público falando, eu não sou cristão, sou um católico. E aí eu acho que entra não a ideologia de religião, você entendeu? Mas alguma coisa não encaixa na minha cabeça. É um quebra-cabeça que ainda não foi, sabe? Tipo, cara, mas então por que deixaram ele subir? Por que cultuaram ele lá em cima? Por que deixaram gritar mito? O culto não é para Jesus? Cara, a gente tá aqui falando da palavra. Por que parou o louvor porque o cara chegou? Sabe? Cara, não faz sentido. Não faz sentido, você entendeu? Enfim, mas o meu pensamento acompanha o seu. Concordo. E nós estamos também numa era do feminismo na teologia. Cara, eu queria muito que você explicasse, porque eu vi um vídeo muito interessante seu. Qual foi? Você estava nos stories falando de uma mulher que bateu num cara e um pastor minimizou isso, ou um influencer, não sei quem que foi, é o nome da pessoa que minimizou isso. E você foi lá e começou a falar, sabe, do feminismo na teologia. E eu achei muito interessante, cara. Nós vivemos uma era que a mulher ela é totalmente resguardada de tudo, né, cara? Virou quase uma deusa, né? Virou quase uma deusa. Então, eu também acho isso, assim, eu acho que tem leis, né, cara? Eu trabalho com jornalismo policial também, além de jornalismo político, num programa chamado Flagrante, que eu faço na Jovem Pan, e eu vejo que o crime, né, cara? Por exemplo, colocaram uma palavra nova no dicionário que é o feminicídio. Não deveria existir. Porque o homicídio já completa todo esse tipo de crime. Não tem masculinicídio. Não tem masculinicídio. Você entendeu agora? Vai colocar o feminicídio. Por quê? Porque é o marketing. O feminicídio fica mais forte. O cara cometeu um feminicídio. Cara, isso é um homicídio. Na lei, é homicídio. Você ainda não tem na lei que o cara cometeu o feminicídio e tal. Você tem um nome, você entendeu? Como é que você enxerga isso, cara? Eu queria que você explicasse um pouco, porque eu achei muito interessante esse jeito de pensar. O feminismo é uma ideia satânica que ganha corpo ideológico e filosófico para quê? Você já começa assim? Não, para a desconstrução da família. Não é um problema sociológico apenas, é um problema transcendente que começa no Jardim do Éden. No Jardim do Éden? Por exemplo, a versão King James diz o seguinte, quando Deus pronuncia a maldição para homem e mulher mediante sua desobediência. Adão e Eva. Deus diz para Adão, a partir de hoje, porque você deu ouvido à voz de sua mulher, maldita será a terra por tua causa.
Quem é o maior agente de desgraça do mundo hoje, homem ou mulher? Mulher. Homem, macho. Homem. É só você medir a comunidade Calma aí, carcerária. espera um pouquinho. Gente, a minha história é a mulher. Tô falando da minha casa. Tô falando da humanidade. Tô falando que pode destruir a minha vida. Pode crer. Eu não entendi que a pergunta era no mundo. No mundo. Tô achando que a pergunta é pra mim. Refaça a pergunta, por favor. Quem é o maior agente de desgraça do mundo? É o homem. Ok. Porque você deu ouvido à voz da sua mulher. Olha o paradigma. Então, um homem tem uma ligação direta com Deus, porque o homem é o representante de Deus sociologicamente falando, não é a mulher. Ponto final. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, a mulher foi feita para o homem, não o homem para a mulher. Mesmo que o homem venha da mulher mediante ao parto e a concepção. E isso não é um pensamento machista. Não. É bíblico. Deus. É Deus. Ok. Deus é pai, Jesus é homem. A masculinidade é o centro da existência humana. Deus é o centro espiritual do mundo, o homem é o centro social do mundo. Ponto final. Se o homem for restaurado à sua imagem divina, toda a vida está protegida. O problema é o homem que não funciona e não o homem. Você deu ouvido à voz da mulher. Não há democracia com Deus. O homem era perfeito e tinha ligação direta com o Criador. Não podia ouvir ninguém. É teocrática a ordem de Deus. Aí ele quis ser democrático. Ô, minha querida, o que é que você pensa? Aí a King James diz assim, você continuará tentando controlar o seu marido e ele te dominará. Ali, no Éden, na queda, nasce o machismo, porque Adão foi você? Não, a mulher que você me deu. Então quem é o homem, a grosso modo, universalmente falando? Criador de problemas ou omissor em resolvê-los. Então ou ele é opressor ou ele é omissor. Ou ele é machão ou ele é masculado, acadelado. E a mulher, manipuladora por essência, universalmente falando. Perfeito. Você vai tentar controlar seu marido. Ela até finge que o homem é líder e cabeça, mas ela engana ele sendo pescoço. Assim, você é o cabeça. Se a mulher fizer isso aqui, você nem tá percebendo que ela tá te manipulando. Exatamente. A minha esposa me controla com o tom da voz. Dependendo de como ela dá uma informação simples, eu mato um cara. Quem é a cabeça e quem é a cauda aí, né? Sabe? Então, o feminismo nasce, essa é a minha análise histórica, como uma vingança ao pai. Porque, por exemplo, o feminismo, ele é tão maligno, mano, tão maligno, que as mulheres estão fingindo que a mulher trans é ganho para a mulher. Porque, por exemplo, vamos lá, que loucura. O homem biológico se reconhece mulher. Certo. Aí ele entra no esporte feminino e bate recordes. Errado. Mas a mulher biológica que se reconhece homem psicológico não quer entrar no esporte masculino. Então você não vê uma mulher, homem no UFC, na natação, no futebol, mas você vê um homem e mulher batendo todos os recordes. Então assim, o feminismo. O homem moderno, a geração Fiuk, a geração Felipe Neto, é consequência do quê? Do feminismo. As mulheres geraram os homens de hoje, que não resolvem problemas. Percebe que numa relação tóxica, onde o cara é um opressor de mulher, a mulher Preciso ter muito cuidado com o que você está pensando, com o que você está falando, para eu não tomar cuidado com o meu pensamento, porque você ainda está atribuindo a culpa na mulher. Não na educação. Porque isso não pode ser um problema da educação. Não, primeiro é um problema transcendente. Depois Transcendente. Você acha que tá lá, ok. Não, tá em toda a cultura. Ou o homem é emasculado, ou o homem é opressor em toda a cultura. Ou ele tá criando problemas, ou ele não tá resolvendo. Aí quem é o feminismo? O feminismo é uma proposta maligna de dar à mulher uma resposta sem transcendência. Saquei. O feminismo é uma resposta para a mulher sem colocar Deus na equação, sem falar de novo nascimento, isola a mulher como uma ilha. Diz, olha, o problema é o homem. Aí o feminismo desconstrói o homem, desconstrói a mulher, desconstrói a família, desconstrói a criança. Então o feminismo, parte dele é a favor do movimento liberte pedófilos, desde Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. O feminismo é contra a macheza, a virilidade, o cavalheirismo, é a favor do aborto. O feminismo é a favor da masculinização da mulher, da independência. Então, o que o feminismo gerou? O Felipe Neto. E quem é a mulher feminista?
empoderada de 20 aos 40 anos, solitária e amargurada depois dos 40. Ela tem o amor de um pet, porque foi ferida numa relação com um homem. Ela E vira aí, mãe se de você pet. não... Mãe de pet, isso que eu falo. Ela tem um vibrador e diz, não preciso me relacionar sexualmente com ninguém, e autonomia financeira. Então, olha o desastre. Não preciso de homem nenhum. Tenho o meu vibrador, não preciso de homem nenhum, sou independente financeiramente. Não quero me relacionar com homens, eu tenho o amor do meu animal. Mas olha só que loucura. Relacionamentos ferem, só relacionamentos curam. O cachorro vai morrer em 15 anos. Então, essa mulher que diz que hoje é empoderadaça, vai estar amargurada depois dos 40. Porque mesmo que ela ganhe, ela não tem com quem dividir a vitória. Então, por exemplo, onde entra Deus? Deus vai dizer, o homem sem mim é um problema, filha? É, porque eu mandei ele liderar você. E liderar é servir. Jesus deu o exemplo do que é liderar. É servir, é morrer primeiro, é proteger. É doar. Né? É ser o cabeça para proteger e não para mandar. Agora, porque ele não me quer e você também não me quer no seu feminismo, você quer controlar o processo sociológico e ele vai esmagar você. Então, quem é o homem? O homem persegue a mulher no amor platônico. Já aconteceu com todos os homens que estão aqui com a gente. A gente se apaixona por uma mulher, pega 3 ônibus, enfrenta a chuva. Quando a gente transa, parece que sai assim, ó, acabou o encanto. Você quer ir embora? Você quer ir embora. Por quê? Cara, isso não tem explicação, cara. Isso é primitivo, isso é maior do que a nossa racionalidade. Então parece que o homem quer punir socialmente a mulher. Ele quer a beleza dela, quer o sexo dela e não quer a responsabilidade moral de amá-la. Qual a possibilidade de um homem amar radicalmente uma mulher? Quando Deus entra na equação. Redime o homem, redime a mulher, redime a família, redime os filhos, reestrutura e devolve para o Éden, como eu falei, a função da igreja, devolver o Éden. Aí funciona. Mas o feminismo expulsa Deus. Deus está morto no feminismo. Deus está morto na cultura. Que é o homem. Deus está morto na ideologia. É o humanismo. Antropocentrismo. É o homem no centro. É a mulher no centro. Por isso que, por exemplo, um homem grita com a mulher e vai preso. A mulher esfaqueia um homem, soca um homem. Ele deve ser machista. Então, a mulher hoje, ela não é má. Ela nunca é má. Se ela cometeu um crime é porque ela surtou. Se ela cometeu um crime é porque o cara é machista. É porque ela foi psicologicamente afetada por ele. Pronto. Acabou. Então, por exemplo, colocaram a mulher numa posição de pureza pelo simples fato de ser mulher. O homem é demônio por ser homem, a mulher é deusa por ser mulher. É esse tempo que a gente está vivendo, irmão. Que a gente não pode puxar a timeline da criminalidade e da maldade feminina, que é sutil, sabe? Eu estou sendo processado por 7 promotoras feministas porque eu escrevi um texto falando do potencial demoníaco da mulher. O homem sem Deus é o próprio inferno, a mulher sem Deus tem um potencial demoníaco. Ela pega o índice do machismo e ela é má, e faz a carinha de paisagem, sabe? Tipo assim, ó, um homem mau, você vê ele. Ele destrói coisas, mas a mulher destrói pessoas. Ela vai lá e envenena, ela vai lá e destrói sua reputação, suas relações, seu patrimônio e faz a carinha. Ai, sou mulher, não sou má, entendeu? Literalmente. E quem falar sobre isso, irmão, vai ser cancelado e processado. Eu acho que esse podcast aqui vai correr um sério risco. Só quem viveu essa experiência... Tu viveu, mano? Meu irmão, eu vivi, cara. Ô, louco, mano. Eu sou a prova viva do que você está falando, tá? Eu sou a prova viva do que você está falando. Só que eu não posso dar margem aqui, que nós estamos ao vivo, eu te conto no off isso, tá? Mas eu sou a margem viva do que você está falando. E eu assino embaixo, porque literalmente é isso. E mulheres, tá? Que estão se abrindo para essa ideologia, elas enxergam outras mulheres dessa forma. E elas também são contra isso. Há hoje uma grande parcela de mulheres que enxergam dessa forma também. Sim. Falam, olha, essas mulheres aí, não é bem assim que funciona. E isso é muito interessante, cara. Cara, a gente tá chegando muito ao fim, cara, mas eu precisava te fazer mais algumas perguntas. Por exemplo, bom, vamos falar dos seus projetos sociais? Tá. Vamos? Você quer falar alguma coisa? Eu vou pegar alguns livros meus ali. Tá bom. O que tiver, traz Eu queria que você explicasse alguma coisa pra mim. Por exemplo, como que você
entende hoje o livre-arbítrio? Porque a gente vive, por exemplo, tá? O cara quer ir na igreja, mas ele não quer ter um compromisso com a igreja dele, o cara quer sair com 10 mulheres, e toda vez que a gente vai falar, tentar, não que a gente vai tentar converter, mas quando a gente fala de Jesus, vai falar, mas Jesus, eis que estou à porta e bato, você abre se você quiser, é o livre-arbítrio. Você acha que o livre-arbítrio está matando a sociedade hoje, está matando o mundo hoje ou não? Não, eu não creio que existe livre-arbítrio, não. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Jesus. Não é livre-arbítrio, mas você se coloca escravo de Jesus numa coisa meio contraditória? Porque... Não, porque o Novo Testamento usa assim, ó. Deus só é Pai de quem Jesus Cristo é Senhor. O Novo Testamento chama Deus de Pai 120 vezes e chama Jesus de Senhor 370. Mas quando você fala de Senhor, você coloca no lugar de senhorio e nós no lugar de escravo, é isso? É o que o grego diz. O grego chama Jesus de Kyrios, então é um senhor de escravos, e chama o cristão de doulos, escravo. Então é o servo da orelha furada do Antigo Testamento. Saquei. Então as pessoas falam, a gente está na graça. Não, é pior viver na graça do que na lei. Porque assim, ó, na lei Deus me pede obediência, eu não consigo obedecer porque eu não estou transformado. Na graça, Jesus me transforma para eu obedecer totalmente. Então, mesmo que eu não queira fazer, Jesus contou essa história. Tem 2 filhos, mandou um fazer. Um disse que vai e não foi. Esse é o cara da lei. Esse é o cara da lei. E o outro disse, não vou, mas foi. Esse é o cara da graça. Tipo assim, ó, não tô afim de ir para a igreja, na hora vai. Não tô afim de dizimar, na hora dizima. Não tô afim de ser santo, na hora decide por santidade. E o cara que não nasceu de novo, ele acha que ele tem arbítrio, irmão. Ele não tem. O cara chegou pra mim e falou, sabe por que eu não quero ser crente? Eu falei, por quê? Vocês é careta, mano. Vocês não podem nada, vocês não se divertem. Eu falei, oxe, mano, você tá louco? Como assim? Qual é, baixo? Eu posso beber e cheirar cocaína. Como assim? Eu posso, irmão. Você não. Por que eu posso? Porque Jesus me libertou. Eu cheiro se eu quiser. Eu bebo se eu quiser. Eu posso decidir. Você não tem decisão. Você faz e pronto. Acabou, irmão. Você vai trair sua mulher porque sua natureza não mudou. Eu decido se eu traio a minha, porque eu estou transformado. E eu voluntariamente decido o quê? Senhor, eu sou teu escravo. Então, não tem... Assim, quando a gente entende o senhorio de Cristo, não estou dizendo que a gente não pode escolher, mas nessa relação hierárquica de autoridade e obediência, não é voluntário, não é democrático. Tipo, eu tenho uma missão, irmão. Eu estou alistado no exército. Eu tenho um dever. Eu tenho um dever de ser santo com o meu Cristo, com a igreja dele e com o meu país. Por que que eu sou um patriota? Porque como não ser patriota se a minha família é um presente para o país? Se eu trabalho com honra, se eu, sabe, digno. Sim. Então, a minha vida melhora a sociedade. A minha família melhora o país. Exatamente. Então, assim, não é, se eu quero fazer. Não tem, irmão. Porque, por exemplo, eu falo assim, ó, crente dizimista é crente menino ainda, velho. Porque dizimista eram os discípulos de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Eu sou discípulo de Jesus, irmão. Eu estou numa superior aliança. Então, o que se deve de um cara que entendeu a vida humana e espiritual? Quebrar a calculadora. Se eu for no shopping e amar minha esposa com cálculos. Meu bem, eu vi aquele perfume ali. Filha, não, já bateu a cota, 10%. Só mês que vem. Você ama sua esposa com 10%? Claro que não. Você ama seu filho com 10%? Claro que não. Cê, sabe? Você tá entrando numa seara que é braba, que é o dízimo. E eu vi você respondendo algumas coisas essa semana sobre o dízimo também, que é um dos grandes mitos da igreja. Muita gente fala mal do dízimo e não sei o que do dízimo. Você deu uma explicação bem lógica para isso também. Já que você tá falando do dízimo, manda ver o que você acha sobre o dízimo. Não quer dizimar, não congregue. Eu não estou dizendo se não pode dizimar. Eu estou dizendo se não quer dizimar. É diferente. Quem quer e não pode é uma coisa. Está desempregado, é pobre, mas mesmo assim, Paulo diz ali em 1 Coríntios, 2 Coríntios também, que havia uma igreja muito pobre na Macedônia. Da pobreza deles, evidenciou-se sua generosidade. Eu não tenho nada, do meu nada eu vou dar alguma coisa para os irmãos. Então não tem desculpa. O cara que não tinha nada deu tudo que tinha. Ok. A velhinha das 3 moedas. A velhinha das 3 moedas. Então assim, querer fazer e não poder é uma coisa. Não querer fazer é falta de caráter. Por quê? Ninguém conheceu Jesus por osmose. Ninguém conheceu Jesus por acidente. Todo mundo conheceu Jesus por meio de quê, irmão?
Dor. Da igreja. Igreja. Chegando. Ó, Indo. uma Bíblia. Aí os caras falam, as coisas da igreja não pode ter preço. Irmão, tem preço desde a Bíblia que você comprou, irmão. As cadeiras. Você comprou uma Bíblia. Então, assim, ó, não pega a má experiência para criar uma doutrina por meio da sua experiência. Experiência pessoal não é doutrina. Então, se todos nós conhecemos Cristo pela igreja, a estruturação congregacional dela. Alguém perguntou para mim, mas a casa do tesouro do Antigo Testamento, como é no Novo? Aí eu tentei explicar. A casa do tesouro é o resultado do encontro do povo de Deus. Se, por exemplo, a nossa junção em comunidade produzir demandas tem que pagar o salário de um obreiro, tem que pagar o salário em tempo integral de um pastor, porque é um pastor E o full. local físico também, estrutura, você tá falando, lógico. É melhor um pastor full no ministério do que um pastor advogado e pastor. Não que é um problema, mas como a igreja vai ser melhor? Se o pastor for só pastor. Então, assim, se a gente juntar o povo de Deus, vai haver demanda de quê? Tem irmão que precisa ser ajudado, tem uma estrutura que precisa ser alugada, como um templo. Água, luz, departamento infantil, material para as crianças, cadeira, microfone, instrumento, por aí vai. Sim. Se o cara não quer dizimar e combate o dízimo, ele não tem caráter, irmão. Então fica em casa. Não quer dizimar, não congrega. Porque amar é caro. Nos juntar vai gerar demanda financeira. Por exemplo, Lucas 8:1 diz que toda mulher que Jesus curou estava servindo ele com os bens dela. Ou seja, onde tem evangelho tem cura, onde tem cura tem gratidão, onde tem gratidão tem dinheiro, onde tem dinheiro tem logística ministerial e estruturas funcionais. Quer seja numa casa, você vai congregar numa casa como igreja? Ok. Você vai congregar num galpão? Ok. Mas se você juntar crente, vai ter demanda. Então, assim, ó, os caras estão achando que eles são ingratos, velho. Eu citei isso ontem, assim, ó. Eu defendo as verdadeiras igrejas. Tem um monte de cara Zé Ruela na internet, por exemplo, que vira calvinista de blog. Na hora de você comer. Que vira calvinista de blog, irmão. Sei lá, converteu na Bola de Neve. Aí agora ele virou calvinista de internet. Leu um livro, 2, e a Bola de Neve virou seita. Aí ele vai lá e... a Bola de Neve é seita. Mano, dá vontade de socar. Sabe por quê? Eu também tenho vontade de socar esses caras que não falam de Bola de Neve. Sabe por quê? Porque é o seguinte, irmão, se a Bola de Neve é uma falsa igreja e você nasceu lá, você não nasceu de novo, irmão. Sua conversão é falsa. Exatamente. Olha que loucura, olha que insanidade, irmão. Se o cara foi para uma igreja, converteu e conheceu Jesus e hoje ele critica o dízimo, mano, ele não pode ir para nenhuma igreja, é falta de caráter, irmão. Fica em casa, Fica em casa, entendeu, velho? Vai tomar banho, vai fazer qualquer coisa, né? E volta a dizer, não poder é uma coisa, não querer e combater, assim, ó, como que a gente vai enviar um missionário, irmão? Tem que comprar o bilhete aéreo para enviar um missionário. E aí? Para tirar um mendigo da rua, tem que pagar a ressocialização dele. Lógico. Cara, não faz sentido nenhum. Combater o dízimo. Não faz sentido nenhum. Tem muito cara aí na internet que fala mal, mas fala muito mal mesmo. Eu fico bravo. Eu fico chateado. Aí os caras falam assim, ó. É porque o Novo Testamento mandou contribuir com o coração. Nem coração tu tem, animal. Como é que vai falar, seu idiota? Você não tem coração, irmão. Porque se você tivesse coração, você chora com aquilo que Jesus chora e você se indigna com aquilo que Jesus indigna. Então nem coração você tem. Então não vem com esse papo. Porque o coração que Paulo falou não é nosso arbítrio. É o coração que nasceu de novo. É o coração que o amor reina. Quebrantado. Que Cristo reina, quebrantado. Que é o amor do quê? Do mais. Deixa eu encerrar assim, ó. Os caras estão dizendo, fazendo um paradoxo entre lei e graça, e diz o seguinte: a lei me obrigava a ser generoso. E a graça está fazendo o quê? Me tornar voluntariamente egoísta. Então, assim, ó, para os caras, graça é obediência diminutiva. E não é, irmão. Não é. Porque, por exemplo, um discípulo da lei é menor que eu como discípulo de Jesus. Então, a graça de Jesus é aumentativa. Então, eu tenho que quebrar a calculadora. Eu tenho que sair dos 10%, ir para 20%, 30%. Por exemplo, a Colgate, nosso creme dental, o dono dela era crente, irmão. Ele saiu dos 10 aos 90. Ele dizimava 90, irmão. A empresa viveu e vive mais de 200 anos, velho, como um legado com 10% do dízimo da empresa, macho. Então, do tipo assim, ó, esses assuntos não é pra menino, velho. Por isso que eu me irrito. Tipo assim, ó, velho, não venha, mano. Tipo assim, ó, eu não tô liderando o berçário, irmão.
Quer berçário? Fica em casa, irmão. Vai ver Felipe Neto, vai ver alguma coisa aí. Não vem encher meu saco, irmão. A gente tá aqui pra transformar o mundo. Vai ver lá ele na banheira de Nutella, vai ver ele falando, mano. sei lá o quê, abraçando, sei lá quem assim, mais. ó, o chileno do Rio, pastor do Bola. Não sei se... Chileno conheço. Dedão do cara, grossura da minha mão. Aí ele mandou um recado pro coach lá, entendeu? Que tava bagunçando a igreja. Tipo assim, ó, irmão, se mete não, velho. Coach é coach, pastor, é outra fita. Ah, não tem como eu não falar dele, porque você falou dele, eu vou falar de Pablo Marçal, que eu mandei o papo reto contra ele na Jovem Pan. Ah, poucas. É inadmissível, tá? Inadmissível uma pessoa que se levantou através da igreja, uma pessoa que não era nada, que Jesus transformou, deu a graça pra ele, graça à comunicação, se voltar e de repente ele saiu, ficou um período maluco, cara, falando que você não precisava da igreja, que a igreja era nós, que você era a igreja, mandando um monte de gente você mandar. Peça suas contas agora no seu trabalho, você não precisa de patrão, você não precisa de faculdade. Ô, mano, que isso? Qual é a cartilha de Marx que você tá lendo, que eu não sei o que você tá lendo? E quer falar de um cara de direita, um cara que é de... Cara, peraí, a Bíblia fala sobre falsos profetas, cara. Eu fiquei de um jeito, cara. E teve uma pauta na Jovem Pan que ele estava sendo candidato à presidência. E eu falei, cara, esse cara tem que dar curso. Porque o coach é um cara que não vende, mas que te ensina a vender. Você tá entendendo? E ele tem uma leva de seguidores e o que mais me impressiona é que são pessoas da igreja que tá seguindo esse cara, velho. Você é um bosta se você não conseguir fazer tal coisa. Ô, peraí, mano, você tá maluco? Mandando as pessoas pedindo... Cara, as pessoas são influenciáveis. Peça as contas agora do seu trabalho. Se você tem coragem, peça as contas agora. Uma demanda de pessoas pedindo conta, ficando desempregada. Ô, velho, o que esse cara tem na cabeça, mano? E eu fiquei bravo com ele. E eu vi que você também teve um embate com ele. Ele é filho de Satanás, irmão. Ele é um maldito mesmo, assim. Ele me chamou no WhatsApp e eu disse, cara, eu só falo contigo arrependido. Ele, como assim arrependido? Cara, você montou uma riqueza às custas de sangue inocente, irmão. Assim, ó, tem vários destaques nos stories lá, de testemunhos, de gente que demitiu, de gente querendo se matar, de cara que perdeu tudo, que cara que mudou de cidade por causa desse cara. Então, é um maldito, cara, tão maligno no que faz, porque o foco final é a ganância, é o dinheiro e não a transformação de pessoas. Ele negou a Bíblia. O último encontro eu preguei num evento que ele fez, com um tal de Eduardo Reis, que também é outro falso profeta. E eu parto do ponto que ninguém usa o nome de Deus em vão. Você andou com os caras? Andei, porque pra mim todo mundo é de Deus até que prove o contrário. Mas no evento que eles me levaram, cara, eles estavam lançando um livro chamado A Bíblia que Você Não Leu, falando que a Bíblia não é palavra de Deus, só contém a palavra de Deus. Nunca mais voltei a comungar com esses homens e eles se arrependem até hoje de ter me levado. Tem uma pregação minha no YouTube, só áudio, porque eles boicotaram o vídeo e o tema é esse, a Bíblia que você não leu. O Espírito Santo me usou, irmão, arrebentou, 1000 pastor reunido, regaçou tudo o Espírito Santo. Você regaçou tudo? Virou os caras do avesso. Isso que eu tô falando, mano. Entende? Do tipo Amassou assim, ó, os caras. vá pra lá, irmão. Tipo assim, ó, Cristo aceita os maçonitas, sabe? Bíblia tipo assim, que ó, você não leu. Pega um templo, velho, cria tua religião, tuas loucuras, mas mexer com a igreja, levanta os guardiões, irmão. É isso, tenho nada contra o cara, tenho nada contra o que ele faz, mas o tipo assim, ó, você usou a igreja. Usou. Você tá tocando na santa palavra de Deus. Sim. Ou seja, acho que foi Calvino que falou isso. Como um cachorro vai ficar parado se seu dono for atacado? Então não mexa com Jesus, não mexa com meus irmãos, não mexa com a igreja, não mexa com a Rodolfo, palavra. fala aí. Acabou, não mexa com o Rodolfo. É isso aí. Ó, pra finalizar. Vamos pro pau, irmão. Ele, só pra finalizar esse assunto, por que eu fiquei tão irritado com essas coisas, tá? Porque lá no mundo, voltando lá no mundo do futebol, era um mundo muito de ego. Então você tava num jato, você tá num carrão, você tá não sei o Mano, quê. o cara falou que o Espírito Santo disse que ele ia ser presidente, irmão. Mano... O negocinho da Ele veinha. falou pro Silas Malafaia, em janeiro você vai me pedir arrego. Ele falou pro Silas, em janeiro eu serei presidente e você vai me pedir arrego porque você gosta de arrego de político.
É brincadeira, né, cara? Aí o maldito faz isso pra quê, irmão? Vender curso. Pois é. E olha só, se tratando, quando a gente fala da palavra de Deus e tal, nada contra você ser próspero, tá, cara? Eu acho que é muito legal você ter um bom carro, uma boa casa e tudo mais. Mas você não pode se voltar a isso, cara. E ele faz as lives dele assim, ó. Então, não, porque aqui, ó, não, eu tô aqui com 2 carrão aqui, não, 3, eu comprei uma Land Rover agora, não, mas eu também comprei uma Ferrari, que eu não quero falar, não, eu gastei 3 milhões. E não, eu comprei um prédio lá em Balneário Camboriú, que eu gastei 5 milhões também. Mas eu não quero falar disso, não. Quero falar que você tá perdendo tempo trabalhando, não sei o quê. Não sei o quê. Cara, pra que ele tá falando isso? Ele tá direcionado pra um povo de Deus que precisa de oração, mano. Que precisa de joelho no chão, de arrependimento, cara. De salvação. Você tá entendendo? Tira o dinheiro da teologia dele pra você ver o que eu tô sobra. falando. Sobra nada, Não fala de dinheiro, mano. É o que eu sou ensinado lá pelos meus pastores. Eu não fala de dinheiro, eu falo de salvação, de arrependimento. Fala de salvar sua família. O poder desse cara, mano. O poder desse cara. Esse cara tem milhões de seguidores. Fala pra essas pessoas, larga tudo o que você tá fazendo agora. Se prostra de joelho no chão, cara. Seu dinheiro não vai te levar a lugar nenhum. Jesus, dono do ouro e da prata, velho, renunciou. Ele foi um cara, ele ia na casa do leproso, truta, abraçar os leprosos. Tá entendendo qual que é a parada? O poder desse cara tem que ser um poder pra salvar. Não um poder pra tentar deixar os caras lucro, e o cara ficar bilionário. É um cara, vai, ó, é sem massagem pra mim. Vamos falar dos seus livros, vai. Pra gente finalizar, que eu sei que você tem que ir embora. E eu já tô passando aqui da hora. Você me deu um presente, eu vou te dar, cara. Vou te dar vários também. É isso aí, ó. Se contar com a sacola, é mais um, que a sacola é grande ali. Pode crer. Redenção Familiar é meu livro sobre casamento. Obrigado, mano. Caneta pra mim, por favor, Kiko. Missional. É disso que eu tô falando, Redenção Familiar. É meu primeiro livro. Missionários em um mundo de incertezas. Como ser um cristão relevante fora da igreja. Obrigado. Discipulado Masculino é meu livro para homens. E o primeiro capítulo já vai chocar, tá? Mas se é dos nossos, não vai chocar, não. Olha o primeiro capítulo. A teologia do bosta. O que eu quero dizer com isso? Que o adubo vem da bosta. Então para de ser um bosta, vira adubo e fecunda. É isso aí. As ideias são boas, né, velho? As ideias são boas. Discipulado masculino. Resgate dos 7 princípios, onde eu defendo 7 princípios para a maturidade cristã. Você que fez o prefácio aqui? Parece você aqui. Não é ele, não? É o pastor Jack, um amigo. Pastor Jack, com um taco de beisebol na mão, olha aí. Esse daqui qual que é? O Resgate dos 7 Princípios. Caramba, cara. Você é brabo escritor, né, mano? Que top isso aqui. Um livro para sua varoa. Resista à manipuladora. Não sei se vai dar para colocar tudo aqui, Kiko. Eu tô tentando para fazer a foto. Ficou, né? Deixa eu pegar aqui. Resista a outra varoa? Resista à manipuladora. Resista à manipuladora. A herança de Eva na alma feminina aí, ó. Aí, ó. Ó, Tancinho, você tá ganhando esse aqui, tá? Nós vamos ler junto esse aqui. A capa rosa, ficou bem legal. Fiz que editora que é? Autor da Fé. Autor da Fé. Nossa, que sensacional, cara. Existe vida além do divórcio? Eu poderia te perguntar o que você acha do divórcio aqui, mas se você conseguir falar em 1 minuto... Para mim, a vida não é ciência exata, né? A Bíblia é clara nas palavras de Jesus que só o repúdio e a imoralidade sexual promovem um divórcio. E eu acho o seguinte, que a igreja está focada muito no escândalo do divórcio e não tem priorizado falar da beleza do casamento. Nesse livro do divórcio, eu não falo de divórcio, eu falo da beleza do casamento, sabe? Da beleza do casamento. Que legal, cara. É um chamariz, né? Que nem o meu podcast Sem Filtro, que tem filtro, entendeu? É isso aí. Entendi. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Obrigado. Você vai assinar todos eles, mano. E como é que a galera faz para conseguir esses livros aqui? Tem meu site, pessoal, pastorandersonsilva.com.br ou o próprio site da lojinha, que é bibliotecadoanderson.com. Mas se você for no site pastorandersonsilva.com.br, já tem um link da livraria lá. Tem um link da livraria? Tem. Eu vou comprar um livro seu e vou sortear para quem está nos assistindo, tá? Vou fazer um sorteio aí para quem está nos assistindo, tá bom? Assim que bater 1000 comentários.
Na hora que bater 1000 comentários... Eu vou dar um presente. Se tiver todos, Beza, deixa o kit, todos aí de presente. Vai ganhar um kit. Se chegar a 1000 comentários, eu vou fazer... Opa, eu vou fazer uma live no meu Instagram, colocando aí o sorteado, tá bom? É isso. Esse vídeo aqui, esse podcast tem que chegar a 1000 curtidas. 1000 curtidas? 1000 comentários, eu falei. Comentários. 1000 curtidas é mole pra nós, né? Mas 1000 comentários, tá bom? É isso. Ô, Anderson, cara, eu quero dizer que foi um prazer conversar com você, cara. Eu não sei qual que é a parada, acho que o Espírito Santo tá aqui de verdade, porque a gente gerou parece um vínculo, parece que eu te conheço há 1000 anos, mano. Não sei se foi essa a impressão que você teve de mim, mas rolou um papo de amigo aqui, né? Amém. Sem pudor, Amém. De boa. O Espírito Santo tá aqui, a gente não teve medo de falar de nada. Batemos nesses vagabundos que usam o púlpito pra ganhar dinheiro, pra pegar as minas frágeis. Né, seu... Como é que é o nome do cara? Vagabundo? Como é que é o nome dele? É, Feliciano. É isso. Primeiro de quando? Essa desse cara primeiro. Primeiro. Tá maluco, filho? Vai ser muitos. Redes sociais. Instagram, Pastor Anderson Silva, _org2. Org2, tá aí. A gente vai deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Pra você. Mano, foi um prazer. Macho velho. Eu fiquei muito feliz que você me chamou lá, cara, e mostrou interesse em vir no podcast. Fiquei muito feliz, não é possível, achei que fosse fake, sabia? Olha só. Eu falei, alguém querendo dar pra mim, passando por ele. Eu recebo umas paradas dessas direto, tá ligado? No Instagram, eu falei, mano, não é possível, velho. Aí você, não, é eu que não sei o quê. Eu falei, tá bom, vamos ver se é esse cara mesmo, que vai que não é você, né? Vai que nem um nudes aí. Aí a gente tem que se preparar, né? Faz assim, ó. E era, então eu fiquei muito feliz, cara. Isso mostra que Deus tá fazendo a obra dele nesse podcast. Sensacional. Gente, ó, siga nas redes sociais também, tá bom? E esse fenômeno, que agora eu tenho certeza que você compreendeu a cabeça e o modo dele pensar. Defende os ideais, defende a família, defende de verdade a igreja e o que Deus tem colocado no coração dele. Se você é um guerreiro da fé, eu tenho certeza que você se identificou com a luta que esse cara tá aí. Há apenas 42 anos, viu? Tem muito mais pela frente. No mínimo, mais uns 40 aí, velho. A gente vai ver muito. 48 anos pela frente. 48? Se Jesus voltar, eu vou até 90. Foi o que eu pedi. Foi o que você pediu? Uhum. Será que você vai ser atendido ou você vai ficar até 100? Pra ele voltar só no 100? É bom. Ele é bom, né? É verdade. A Bíblia fala que a gente pega por não saber pedir, né, cara? Mas que se a gente saber pedir, a gente também é atendido. Então, deixei até os 90 também, pai. Por favor. É isso. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Um beijo e até a próxima. Eita. Foi?